nós temos falado dos data centers. Eu tô tentando falar certo, porque realmente eu acho que não é data centers, né? Não é um lugar cheio de camas. E hoje, peraí, eu vou trazer essa reportagem do Intercept falando sobre o data center de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. É um projeto que nós já trouxemos algumas vezes aqui no canal, mas eles explicaram tudo, explicaram 10 vezes melhor do que eu poderia e acho que vai ter muita coisa pra gente comentar aqui. Beleza? Vamos falar. A construção de um data center em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, prevê um investimento inicial de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. O que dá para fazer com 3 bilhões de reais? Essa foi, por exemplo, a metade do valor gasto pelo governo do Rio Grande do Sul na reconstrução depois das enchentes que destruíram o estado em 2024. Mas essa reconstrução não chegou para pessoas como a dona Maria Nelly, que ainda vive na casa condenada pela enchente. Do lado de lá. 3 pilares eu mandei botar para poder ficar. E assim mesmo, essa noite teve estralo. Dá uns estralos bem forte. Eldorado do Sul, onde vive a dona Maria. Não sei se vocês lembram, mas o Rio Grande do Sul passou por enchentes em maio do ano passado, de 2024. E que nem eles vão mostrar aqui, as pessoas ainda não se recuperaram disso. A situação ainda é bastante calamitosa em algumas áreas. Que nem Eldorado do Sul, que eles vão mostrar. Conheço diversas pessoas que passaram por situações muito análogas de perder tudo que tinha dentro de casa, de algumas pessoas perderam a casa inteira. Então, isso aqui é o pano de fundo para a gente falar sobre a construção de um data center ao lado dessa região onde foi alagado. Se vocês estão achando isso um absurdo, acho que vai piorar. Embora tenha pessoas, que nem eu vi ali no chat, o pessoal falando, teve amigos meus que estavam defendendo esse empreendimento. Tem, digamos, argumentos que as pessoas usam para dizer que na realidade não é tão ruim isso e poderia ser muito bom. Eu acho que o Intercept vai dar bastante pano para a manga para a gente comentar isso aqui. Nelly foi uma das cidades mais castigadas pela enchente. Mais de 80% das casas ficaram debaixo da água e cerca de 30 mil pessoas foram desalojadas. 5 meses depois da devastação, uma empresa chamada Scala Data Centers anunciou um projeto bilionário, a construção de um mega data center para inteligência artificial. O empreendimento é tão grande que foi apelidado de AI City, ou Cidade da IA. O investimento foi comunicado com um tom de esperança de dias melhores em meio à desgraça. Com a promessa de gerar empregos e renda, o projeto bilionário do data center ganhou prioridade, incentivos fiscais e é festejado pela prefeitura, governo estadual e pela imprensa. A implantação da empresa de processamento e armazenagem de dados anunciada hoje pelo governo do estado promete gerar 3 mil empregos. O objetivo é criar o primeiro distrito industrial do segmento com foco em inteligência artificial do Brasil. Tá, primeiro assim, o que a gente tem que pensar sobre isso, tá? Esses números, eles são extremamente debatíveis, tá? Então, eu queria dar um oi pro Linux Tips, que apareceu ali no chat também, grande camarada. 3 mil pessoas para trabalhar nisso. Todos os especialistas que eu vi falando sobre isso falam que esses data centers, eles exigem menos pessoas, né? Menos pessoa especializada, muita coisa é feita à distância. O que pode ser esse número de 3 mil pessoas é para construção inicial. Então, para construir, né, aquela caixona gigante lá, aquele prédio que vai ficar lá cheio dos computadores, vai vir muita gente trabalhar nisso, mas depois 3 mil pessoas. E outra coisa que é um pouco debatível também é como ter um data center do lado da tua cidade vai transformar ela numa cidade de IA. Porque se imagina que assim, a IA é uma coisa tão mágica, né? Aquele prédio lá cheio de computador é tão mágico que ele vai começar a irradiar, assim, inteligência artificial, e daí a cidade em volta vai começar a virar um polo, assim, as pessoas vão ficar formadas nessas tecnologias, as pessoas vão ter o hardware necessário para atuar com essas tecnologias, a cidade vai começar a contratar projetos com esse tipo de tecnologia, ou sei lá, vão começar a brotar startups desse tipo de coisa, quando na verdade esses data centers, eles vão ser, né, de uma empresa que vai estar vendendo essa capacidade computacional para outras empresas. Só que onde é que existem as empresas que precisam de muito dessa capacidade computacional? É aqui no Brasil? Não é aqui no Brasil que tenha o grosso desse desenvolvimento. É nos Estados Unidos, né? Um pouquinho na Europa e lá na China. Embora eu não sei se a China usa data centers aqui no Brasil. Na realidade, tem o caso do data center lá do Ceará, que seria o data center do TikTok. A gente até falou na live, eu lembrei aqui agora. Então, isso realmente vai gerar um monte de
emprego e depois isso vai gerar uma cidade de IA e vários empreendimentos de IA em volta, é extremamente debatível. Perguntei para a dona Maria Nelly se ela estava sabendo do projeto. Não, eu não estou sabendo disso aí, que isso seria ajuda para não vir mais a enchente. Não necessariamente, porque... Cara, isso é muito cruel, porque daí, olha o que as pessoas entendem quando elas ouvem falar desse projeto, tá? E isso que foi a repórter que explicou, imagina qual é a propaganda do governo. Ela disse, vamos fazer uma obra gigante aqui do lado, isso vai ser para não vir mais enchente. E daí a repórter meio que não tem coragem. Ela diz, não necessariamente é para isso que serve. Inclusive a gente vai entrar em detalhes de como não necessariamente isso tem qualquer coisa a ver com as enchentes. Pelo menos do que eles anunciam, não tem nenhum investimento nesse sentido. Eles prometem um investimento muito grande, prometem empregos, mas também não são números concretos, ninguém sabe ao certo. Sei. Vai levar anos, isso não é para mim. Oi, eu sou Laís Martins, repórter do Intercept Brasil, e hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, que foi um dos municípios mais afetados pelas enchentes de maio de 2024. Eldorado do Sul também foi escolhida como sede de um mega empreendimento de data centers, que vem sendo chamado de a primeira cidade de data centers da América Latina. Em frente àquele morro lá, né? É em frente, lado direito do morro. Fica entre o Belo Monte, como é que chama o nome do distrito de Bom Retiro, com Charqueado. Você fica no meio aqui. 290 é laudo, passa uns carros. Então, tipo assim, é a área de 1.200 hectares. O tamanho dela. Um data center é uma enorme construção com computadores poderosos que funcionam 24 horas por dia para processar tudo que é feito na internet. Eles usam muita energia e água para esfriar os supercomputadores e podem gerar impacto nas cidades e comunidades onde estão instalados. Agora, essa empresa data center gasta muito. Então, ela vai usar da energia disponível que tem hoje na região aqui? Certamente sim. E qual é o gasto que vai ter? Como ficarão os outros municípios, as empresas que já estão instaladas aqui e a população em geral? Como ficarão? Terá um suporte de energia para Eldorado Sul e região? Ou não? Isso não está respondido. Isso é uma coisa que a gente já falou, né? A gente já trouxe um vídeo aqui, tem vídeo no canal, a gente sempre cita isso. Tem o data center na Geórgia, lá nos Estados Unidos, que é um data center da Meta enorme, que o que acabou acontecendo é que a conta de luz das pessoas aumenta, porque esses data centers, quanta eletricidade eles querem usar? Sim, toda disponível. Eles querem toda a eletricidade disponível. E daí, se houver concorrência de recursos, e daí essa é a dúvida que tem, porque a gente não tem os estudos, né? Se as pessoas que moram na região, se as cidades em volta, se outras indústrias que estão instaladas ali tiverem que usar a mesma eletricidade e, por exemplo, não tiver o suficiente, o que vai acontecer é o preço da eletricidade vai subir. Né? E se o preço da eletricidade subir, essas empresas ganham muita grana. Eu sempre falo com isso. O incentivo para usar eletricidade, mesmo a um preço caro, essas empresas têm. Então, o que vai acontecer, o resultado vai ficar mais cara a eletricidade. E a água também, se houver... eu já falei aqui, né, que elas consomem água. Ela meio que, mesmo que tu recicle 100% da água, o que é impossível, né, mas tu recicle quase toda a água, pode ser que ela não consuma tanta água, mas ela vai competir pelos recursos hídricos. E se não tiver água o suficiente para eles fazerem esse resfriamento, também pode prejudicar o acesso à água das populações que estão ali em volta. Da promessa de empregos, a verdade é que depois de pronta, essa estrutura não tem muitos postos de trabalho. E tem um detalhe importante. Esse projeto bilionário será feito em uma área mais alta da cidade e sem risco de alagamento, é claro. Tudo graças... Isso aqui é o que me mata muito, que é tipo assim, a cidade foi totalmente alagada, quase toda alagada. Aí ele assim, não, nós vamos trazer um empreendimento para a cidade. Onde é que a gente vai fazer? Nesse terreno gigante aqui, onde não alaga. Quer dizer que tem todas essas pessoas morando aqui, que precisam de um lugar para morar e que perderam tudo. E tu tem um terreno logo aqui do lado, que poderia ser ocupado, né, por pessoas, onde elas não teriam sua vida destruída a cada 1 ano, 2 anos, que é a situação que tem acontecido com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas ele é o canteiro perfeito para quê? Para botar um data center gigante. Foda. Como é que tá indo o capitalismo? Graças a uma estratégia arquitetada durante a recuperação da enchente que combina a flexibilização em leis, nenhuma consulta pública à população e total falta de transparência sobre os estudos de impacto econômico, social e ambiental do empreendimento no município. A população, ela compra a ideia
por causa do emprego. Eu vou ganhar mais, vou poder trabalhar ali e tal. Agora, ninguém falou para ela, vai ter energia elétrica, já que a empresa gasta bastante energia. Vai ter. Você vai ser prejudicado não? Vai aumentar a energia elétrica ou vai ficar mais barata? Ninguém falou nada. Qual é o estudo que aponta isso? Nenhum aí até agora. Uma comunidade indígena vizinha ao terreno onde ficará o data center está até hoje desalojada após as enchentes. Ninguém de lá tinha ouvido falar do empreendimento. Eu perdi tudo, semente do abati também que nós temos. Só que não foi de incêndio que levou tudo, não foi água que levou. Foi Denite que destruiu tudo. Eu vi embaixo da terra, enterrou tudo mesmo. Em maio de 2024, cerca de 40 moradores deixaram a aldeia às pressas depois de serem acordados pela água. Sem nenhum aviso, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, destruiu a aldeia com tratores e máquinas. Há décadas, os Imbiá-Guarani reivindicam a demarcação daquele território. Hoje, eles seguem morando na beira da estrada, bem do lado de onde será construído o data center bilionário. Então vocês entenderam o que aconteceu? Essa tragédia que é usada, né, que vocês veem o Jornal do Almoço, que é o que apareceu ali, vocês vão ver o governador dizendo que é inevitável, a natureza fez isso. Ela é instrumentalizada para que a lagoa, a sua aldeia indígena, passa o trator por cima, né, já não estava demarcado mesmo, e diz, não tem ninguém aqui, esse é um terreno que pode ser usado para construir outros empreendimentos e trazer emprego e ajudar a população. Esse é o cinismo que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, que é o cinismo das tragédias, que não se faz nada, né? Se flexibiliza código ambiental, não se investe no que poderia resolver a situação, no caso das compotas aqui do Guaíba, prevenção, se sucateia os órgãos que poderiam fazer alguma coisa, e daí quando a cidade é destruída, o que é? Isso é uma oportunidade de negócios para tu comprar baratinho aqueles terrenos ou desapropriar, no caso desses indígenas que estavam ali, e fazer o empreendimento, né? Então isso é literalmente a coisa mais cínica possível. E que nem o vereador ali, o ex-vereador, né? Ele fala muito bem. Eles dizem para as pessoas, não, mas olha só, isso aqui vai ser ótimo. Vocês viram a senhorinha ali? Ela disse, que legal, então isso é uma coisa que vai ajudar. E tipo, a gente fica com pena da pessoa, né? Porque a pessoa tá precisando de uma ajuda, tá precisando de investimento, e eles dizem, isso aqui vai ser ótimo, 3 bilhões. Como é que as pessoas vão botar 3 milhões para construir um negócio aqui do lado e isso é uma coisa que não vai nos ajudar? Como é que a gente explica isso, tá ligado? É muito difícil. Tipo, o governo federal tem recurso para exonerar essas empresas, mas para olhar para as comunidades que estão aqui na BR-290, se tu descer aqui até Uruguaiana, tu vai se deparar com mais 3, 4 acampamentos, né? Guarani, aqui. Tudo aqui, né, na BR. Não há, né? E essas pessoas, né? Esse povo tá ali há décadas já também esperando um aceno por parte do governo, e infelizmente os caras continuam, né, tratando de uma forma invisibilizada, né? Essa é a realidade, né? Nos últimos anos, o governo de Eduardo Leite vem desmontando proteções ambientais e flexibilizando regras de licenciamento. A catástrofe das enchentes foi um acelerador desse processo, e o data center é o exemplo perfeito desse grande jogo de aceno ao setor privado. Então, o que acontece hoje é que há um interesse muito grande no que o mercado pode trazer em termos de investimento para o Estado, mas esse investimento ele é pontual, né? Ele favorece algumas empresas muito específicas e algumas localidades muito específicas. Ela não favorece a sociedade como um todo. Então, a gente não tem um projeto social construído, né? Sim. Então, não há esse interesse. Quando se convida uma empresa dessas, é porque há uma sinalização política. Eldorado do Sul precisa de recurso, né? E aí vem o recurso, mas vem sem nenhum estudo minimamente interno do próprio município de como esse empreendimento pode impactar no conjunto da cidade e que tipo de contrapartida também ele pode gerar. Nós também. Ela explicou tudo, né? Isso mostra o papel de como o Estado ele serve literalmente para sempre beneficiar a burguesia, que é assim, né? Alagou a cidade, as pessoas perderam a casa, o que a gente vai fazer? Construir um empreendimento para quem tem muita grana ganhar mais grana em cima deles. E daí a gente ainda vai dizer que isso é a maneira de
de ajudar a cidade. E daí eu queria fazer um adendo aqui também. Pessoal, eu já tenho vários vídeos sobre data centers, né? Num desses vídeos chegou uma pessoa muito educada, né? Uma pessoa petista que apoia o Lula, e daí eu tô criticando o projeto Haddad, dos data centers, essas coisas tudo, né? E daí ela, legal a denúncia, acho que entendi, não sei o que, fez várias perguntas e disse, mas vem aqui, pera um pouco, né? Você é a favor do Bolsonaro? Você não sabe que o Lula foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve? E ela citou várias coisas que o Lula fez que beneficiaram ela pessoalmente, as pessoas que ela conhece. E eu entendo isso, tá? Eu entendo isso. E eu queria tentar explicar para vocês que, assim, ó, vocês viram que quem é que tá capitaneando esse projeto desse data center aqui? É o governo do Eduardo Leite, que não é um governo petista. É um governo, inclusive, bastante hostil ao governo federal. Quando precisa dele, ele bota o coletinho dele lá, né, e vai, Lula, por que não nos ajuda? Ele tem a ficar com aquela cara de bunda lá, né, porque ele não queria, na realidade, que o federal ajudasse ele a cagada que foi as enchentes aqui. Mas, assim, não é o Lula que tá tocando esse data center aqui, tá? Mas a maneira como o PT tem de tocar o projeto de desenvolvimento do Brasil, a estratégia, né, a maneira que eles querem fazer, é a maneira que é o projeto da Haddad dos data centers, que é assim, ó, já que eles vão trazer e já que tem esse interesse, né, de uma burguesia trazer essas coisas para cá, vamos intermediar esse processo, vamos fazer isso com um mínimo de estudo ali e tal, vamos dar um incentivo quando precisa e vamos tirar 8% pro fundo setorial industrial, não sei o quê, e vamos tirar 10% disso, tem que ser para as empresas brasileiras, e pronto, a gente transformou uma situação, né, que seria ruim e tal, sem enfrentar muito, dando uma negociada, a gente transformou numa coisa que vai ser boa para o país. Só que daí olha o que está acontecendo, pessoal. Essas pessoas estão sendo massacradas por esse tipo de coisa. Aí eu faço um vídeo dizendo, o PT tinha que ser contra isso, vocês são governo federal, vocês têm a habilidade de fazer isso, e vocês estão fazendo uma conciliação com as big techs que estão fazendo o mesmo projeto aqui no Brasil inteiro, tá ligado? Eu falo isso e daí as pessoas dizem, tá, mas você está desconstituindo o PT, você está falando mal deles. Tentem entender que as pessoas não vão entender quando eu disser que foi o Eduardo Leite que fez isso. As pessoas não vão entender que a culpa das enchentes aqui, ela foi só do Mello, ela foi só do Eduardo Leite. Não, porque tinha uma maneira melhor que o federal poderia ter lidado com isso, poderia ter lidado com a situação dos data centers. Então notem como acaba que isso quase passa um pano quando o PT não enfrenta esse tipo de coisa, não faz um discurso forte contra esse tipo de coisa, passa um pano pro próprio Eduardo Leite, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, claro, o Haddad tá trazendo data center pra cá. Aí qual é a diferença desse daqui de Eldorado do Sul e do projeto Redata lá, que eles propuseram? É muito difícil entender esse tipo de coisa. Então, sim, eu tô numa posição extremamente difícil de, denunciar esse tipo de coisa acontecendo e eu meio que tô atacando o PT. Tô atacando o PT, sim, porque eu acho que se eles não puderem, né, se garantir na questão da soberania nacional, quando eles têm a oportunidade de fazer isso, fica difícil para eles criticarem isso. E daí, claro, a crítica acaba sendo uma crítica por transitividade ao que o PT tá fazendo, tá ligado? Então, assim, entendam, se você é petista e você acha que eu tô sendo muito antipetista aqui, entenda qual é a problemática disso que tá acontecendo, porque quando eu não estiver aqui, essa dinâmica vai continuar acontecendo e vai continuar ficando mal pro governo federal, tá ligado? É claro que entrar, né, um governo de direita, depois vocês vão poder dizer, é culpa deles, olha só o que eles estão fazendo. Tá, mas quando vocês estão aqui, como é que vocês estão contribuindo para essa situação? É complicado, né? Como eu diria assim, fala 2 horas e fica assim, é complicado, né, pessoal? Mas é complicado. É por isso que a gente, enfim, tem que ser antipetista e tal. Agradeço muito a pessoa que deixou esses comentários lá, porque eu reflito bastante sobre esse tipo de coisa, mas essa é a minha resposta. Tipo, se eles não quiserem tomar essa pauta vai ficar em aberto e a gente vai perder, entendeu? É basicamente isso. Também quisemos saber e fomos até a Prefeitura de Eldorado do Sul, mas um assessor de comunicação disse que a gestão não tinha interesse em falar, sem mais explicações. Nós tivemos acesso só pela mídia, né, ainda com pequenas informações sobre esse data center. Estamos, né, inclusive averiguando mais informações. Acho que é importante observar, né, que a cidade de Eldorado ela foi uma das mais impactadas pelas enchentes no ano passado. O Conselho Indigenista Missionário acionou o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União para que fossem tomadas medidas para obter mais informações sobre o data center. Enquanto isso, o terreno para a construção da cidade de Iá já começou a ser limpo. Mas quem vive em Eldorado do Sul está longe de receber os benefícios desse investimento.
Então, obrigado pelo Intercept, pela reportagem muito boa. A gente já trouxe várias das coberturas que eles estão fazendo dos data centers, tá? Mas, enfim, vocês estão dizendo tem que criticar, isso é crítica, não é antipedismo e tal. Mas eu sei, eu tô tentando falar para as pessoas que possam ver isso como, né, uma tentativa de desconstituir, de desmobilizar o governo, que assim, ó, na prática pode ser que aconteça, entendeu? Esse é o grande problema. Vai vir o pessoal e vai usar, tipo, o vídeo que eu fiz sobre os data centers, ele foi muito longe. Eu aposto que várias das pessoas viram lá e disseram, olha essa cagada que o PT tá fazendo. Só que são pessoas que, se fosse o Bolsonaro, talvez estivessem apoiando isso, entendeu? Tipo, eu aceito essa crítica. Eu tô tentando mostrar pra vocês qual é a problemática disso, sabe? Porque não tá sendo suficiente só conciliar, só botar um data center mais verde, só botar um data center que a gente tem um pouquinho de controle. Essa situação aqui ela é completamente insana, isso que tá acontecendo. E, enfim, uma coisa que eu sempre penso é que se um bando de youtuber semi-organizado na internet, que é o pessoal da Soberana, que é os outros influenciadores, que, enfim, o pessoal dos partidos radicais, todas essas pessoas aqui conseguem se juntar, conseguem achar essas pautas e denunciar essas pautas, ler essas reportagens, saber que isso está acontecendo, explicar essas coisas. Se um monte de gente que não tem financiamento, que não tem cargo, que não tem essas coisas, consegue fazer esse tipo de denúncia, se o PT conseguisse colocar a máquina deles para fazer isso, ia fazer uma diferença. Claro que daí a gente esbarra no quê? Não é a estratégia do PT. O PT não tem essa estratégia. Inclusive, isso é uma coisa que eu tento explicar para as pessoas. Tipo, é por isso que eu não sou petista, entendeu? Eu tenho que fazer essa crítica e eu tenho que chamar a atenção para isso, porque se eu achasse que a estratégia deles está correta, eu estaria fazendo ela. Esse é o grande problema. Mas, enfim, essa situação dos data centers, ela me tira bastante do sério. Eu fico bastante deprimido com isso, mas acho que a gente tem que lutar. É muito importante. E, enfim, só fazer um adendo naquele vídeo apocalíptico lá das IAs dominando o mundo, né? Aquele IA 2027 que eu falei pra vocês. Notem que uma das coisas que não dá pra dizer que tá errado naquele relatório, né? Mesmo que ele seja exagerado e apocalíptico, é que eles descrevem isso, cada vez mais data centers sendo construídos para ser usados por esse tipo de ferramenta. O que está acontecendo? O Brasil está abrindo a porteira para botar um monte de data centers para o quê? Para rodar a IA dos Estados Unidos. Se essa IA vai vir a destruir a humanidade, não sei, mas a gente está construindo os data centers para elas, tá ligado? Então, enfim, pessoal, é isso que eu acho. Vamos fazer alguma coisa. Talvez a gente devesse começar a organizar uma coisa maior com relação a isso, porque é sério. E, ô Lulinha, tá embaixo da minha câmera eu tô vendo aqui, ó, pronunciamento Brasil soberano. O Brasil não vai ser soberano com esse tipo de coisa sendo construído no nosso quintal. A gente precisa ter os nossos próprios data centers, ter os estudos certinho, poder se apropriar desse tipo de coisa. Ô Lulinha, vamos se ligar, tá? Eu tenho que fazer um ô Lulinha, vamos se ligar, que eu sempre falo isso.